Irmãos, boa noite, na graça do nosso Senhor. Nós estamos estudando sobre a Trindade de Deus e da Santíssima Trindade. E o que nós temos visto, por enquanto, é a unidade da Trindade. A unidade da Trindade. Nós vimos já que, e vamos ver em outras ocasiões, com textos bíblicos, que o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. E nós estaremos estudando essas partes aqui que diz o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, isso nós vimos já, o qual é infinito em seu ser e perfeição, também vimos. Hoje veremos que ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. Veremos hoje. E posteriormente que ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conceito de sua própria vontade, que é reta e imutável e cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Pois bem, irmãos, nós vamos ver que ele é Espírito puríssimo, que ele é invisível, que ele é sem corpos, membros e paixões. Nós veremos em outra ocasião. Ele é o Espírito puríssimo. O que a Bíblia diz a respeito disso? De Deus como Espírito. A Bíblia diz em João, no Evangelho, capítulo 4, versículo 24, o seguinte: Deus é Espírito. Então aqui está revelando para cada um de nós quem Deus é. Deus, ele é Espírito. Então ele não é igual a você, ele não é igual a criatura, ele é Espírito. E aí Jesus diz: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito, ele quer ser adorado em Espírito. Mas olha, não é só em Espírito, é em verdade. Ou seja, você não pode adorar a Deus do seu modo, de acordo com aquilo que você acredita e acha. Não, é de acordo com o que ele ensina nas Sagradas Escrituras, que é a verdade. E ainda diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas você observa aqui Paulo apresentando Deus pelo Espírito Santo, apresentando Deus como Deus invisível. Então ninguém pode ver a Deus. Mas aí as pessoas, não, tem que ser do jeito que eu entendo. Eu quero entender Deus. Porque você vai e explica alguma coisa que foi permitido nas Sagradas Escrituras, até onde Deus pode ser conhecido, você vai tentando explicar e a pessoa não se conforma, não aceita, porque muitas vezes ele está esperando uma explicação que seja completamente ilógica, racional, que você possa dizer: pronto, agora eu já entendo tudo a respeito de Deus, eu já sei tudo. Isso vai ser impossível, porque o próprio Deus diz que até os pensamentos dele
55, 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Então precisamos nos conformar e entender que nem tudo saberemos a respeito do nosso Deus. Como ele diz em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 29, versículo 29, aonde ele diz que ele se revela, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas pertencem ao nosso Deus. Então tem coisas que nós não vamos compreender, e nós precisamos aceitar essa condição de entender somente aquilo que Deus permitiu se deixar conhecer. Porque se não fosse assim, Deus não era Deus. Se Ele consegue ser alcançado na plenitude pela mente humana, então Ele é igual ao homem, mas Ele é Deus e ninguém pode conhecer. A diferença da divindade na incompreensibilidade. Veja só, em Deuteronômio capítulo 4, 15 e 16, diz: guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante a homens ou de mulher. Então, aqui Deus está dizendo: olha, eu não me apresentei em forma para vocês, eu não mostrei a vocês forma nenhuma, porque vocês são inclinados à idolatria e fariam para vocês imagens de escultura para adorar. E aí perderia toda a característica, todos os preceitos, toda a verdade a respeito de quem de fato é Deus. Você diminuiria Deus a uma imagem, a uma forma, e isso Deus não vai admitir. A diferença também da onipotência de não ser suportado. Veja bem, Deus sabe que você não suportaria. Se Deus se apresentasse na sua totalidade para você, você não suportaria e você morreria. É o que ele diz a Moisés em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Deus deixou bem claro aqui que nunca ninguém poderá ver a face dele e continuar vivo. Essa pessoa será consumida, essa pessoa será totalmente destruída. Mas aí tem coisas interessantes. Parece que alguém viu a face de Deus e não morreu. Gideão. Mas Gideão não diz diretamente que viu a face de Deus, mas diz que viu a face do anjo do Senhor. Em Juízes capítulo 6, 22 e 23. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ou seja, ele disse: pereci, estou perdido, acabou, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então quem ele está vendo aqui é Deus de fato, mas é o Deus que prometeu se revelar, e aí ele já vinha se revelando de uma forma menor, como em forma de sombra, desde o Velho Testamento. Aqui é Jesus,
o anjo do Senhor, a palavra anjo remete a mensageiro, alguém que vem trazer uma mensagem. E quando se remete ao anjo do Senhor, e você vê em letra maiúscula, aquilo está se referindo a Jesus. Só que Jesus é Deus. Só que Gideão não sabia que Jesus era o Deus revelado aos homens. Por isso que quando ele disse, pereci, acabou, para que eu olhei para a face do anjo do Senhor? E aí o Senhor, Jesus diz, olha, não se preocupe, você não vai morrer. Observe, Eliú e a profecia dele para Jó, a profecia de que alguém poderia ver Deus face a face. Eliú e todos os outros 3 amigos de Jó, eles erraram muito, mas não na doutrina, mas na aplicação da doutrina. O que eles diziam a respeito de Deus era verdade, mas eles aplicavam a pessoa errada. Porque eles diziam que Jó estava naquela situação porque Deus não tolera o pecado e pune o pecador, mas se o pecador se arrepender, Deus perdoa e restaura e tudo mais. Ele falava coisas que é verdade. No entanto, quando ele dizia que Jó estava naquela condição por estar em graves pecados, aí Deus ficava virado. Mas observe o que ele diz. Jó capítulo 33, versículo 26. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Aquele que orar a Deus, Deus não vai ser propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Amém, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele se apresenta, você o verá face a face, mas entenda, na pessoa de Jesus, na pessoa do Filho, que foi aquele que na economia da Trindade, no papel e na função de cada um, foi o Deus a ser revelado. E aí você vê Jó dizendo o seguinte: não porque reconheceu os seus pecados, que não era pecado, mas porque reconheceu a sua ignorância em querer uma resposta de Deus, em achar que Deus tinha que dar uma resposta para ele. E Deus diz: eu não vou dar, me responda algumas coisas, coloca Jó diante da ignorância dele, e ele diz: eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Só que quando Jó se arrepende de sua ignorância, olha o que ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui pode ser uma linguagem figurada, pode, para fazer uma comparação entre a ignorância ao conhecimento. Ele compara a ignorância com alguém que ouve de longe, e o conhecimento íntimo como aquele que vê face a face. Mas de qualquer forma, temos exemplos nas Escrituras onde Deus foi visto. Deus falava com Moisés face a face. No entanto, nós precisamos entender isso, que na Santíssima Trindade, aquele que foi enviado a ser revelado foi Jesus Cristo. E quando alguém via, era o Senhor Jesus Cristo. O pai da fé viu e não morreu. E os filhos do pai da fé verão e também não morrerão. Jesus Cristo que disse isso. Jesus Cristo disse em João capítulo 8, versículo 56: Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então Abraão viu. Em que situação, em que circunstância? A Bíblia não deixa claro, a história de Abraão não deixa claro. Tiveram alguns momentos onde Abraão teve um encontro bem profundo, como por exemplo na hora que os anjos, os 3 homens vão dizer que vai
e ali é Jesus Cristo. Mas ali você não vê uma alegria por ter visto o dia do Senhor. Tem também a aliança que Deus faz com ele, de que ele seria pai de muitas nações, e ele divide ali o animal no meio, e Deus passa em fogo no meio daqueles animais, selando aquela aliança, e Abraão treme ali, é um momento muito tenso. Pode ser também nesse momento, ou o momento onde ele vê seu filho sendo poupado, onde ele vai com o cutelo, na hora que vai matar seu filho, o anjo do Senhor diz: pare, Abraão, não faça mal ao menino. E aí Abraão certamente sentiu uma grande alegria. Será que nesse momento também Abraão não entendeu, não viu, não percebeu no anjo do Senhor que Isaac foi salvo porque havia a promessa de alguém que iria substituir Isaac, que iria substituir todos os escolhidos de Deus na cruz? Será que não foi nesse momento? Porque quando Abraão subia o monte, em Hebreus capítulo 11, você vê o que mantinha Abraão esperançoso. Esperançoso porque ele sabia que ia ter que matar Isaac. Mas ele dizia: eu sei que Deus pode ressuscitar Isaac dos mortos. Então essa é a confiança. E de repente, tudo isso, veja como não aponta para Jesus Cristo. Isaac carregando o madeiro, Cristo carregando a cruz. Isaac carregando o fogo e o cutelo, e o pai ia descarregar o fogo da sua ira sobre o filho por causa dos nossos pecados. E agora, quando Cristo o poupa, certamente ele vê, ele vai assumir o lugar do meu filho, o meu lugar e o lugar de todos aqueles a quem o Pai escolheu. Então pode ter sido esse o momento onde ele teve esse grande gozo, essa grande alegria de ver o dia do Senhor Jesus Cristo. Para conhecer as três pessoas, basta conhecer só um. Se não no sentido de que eu não vou estudar sobre o Espírito Santo, eu não quero saber sobre o Pai, eu não quero saber sobre o Filho, eu só quero saber sobre o... Não nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que um contempla tudo que o outro tem. O que você poderia ver no Pai, você vê no Espírito Santo. O que você poderia ver no Espírito Santo e no Pai, você vê em Jesus. Não há diferença alguma, a não ser que eles são distintos sendo três pessoas. Observe o que Jesus diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Como assim? O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo assim: olha, se vocês me conhecessem, vocês teriam conhecido meu Pai. Mas tem uma coisa, desde agora vocês já conhecem Ele. Quem é Ele que vocês conhecem? Esse que vocês estão vendo. Então Jesus se apresenta como aquele que é conhecido como o Pai. Aí Filipe não entende isso, e o problema está na cegueira, na limitação, na corrupção do pecado, nas distorções que o pecado faz com que você tenha a respeito de Deus. Por isso que você precisa sempre, ao estudar as Escrituras, orar e clamar que o Espírito Santo seja ali o teu orientador, e que as Escrituras sejam levadas a sério e estudadas com muito amor, para que essa corrupção, essas distorções sejam arrancadas do seu meio e você se aprofunde no que Deus tem a te ensinar. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus Cristo acabou de dizer que eles estavam vendo o Pai quando olhavam para Ele. Mas Filipe: Senhor, tá bom, a gente pronto, só quer mais uma coisa, nos mostre o Pai. E aí Jesus diz:
Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não faz sentido. Ver o Filho é suficiente. Se você vê o Filho, você se satisfaz, porque no Filho você vê o Pai, você vê o Espírito Santo. Aleluia. Agora, dizer que não é um problema, porque tem pessoas que dizem assim: não, mas eu quero ver realmente o Pai. Essa pessoa que pensa assim, que diz: olha, tudo bem, eu quero ver Jesus, mas eu queria tanto ver o Pai. Essa pessoa que não se satisfaz em ver Jesus, pode ter certeza absoluta, se Jesus dissesse: tá bom, veja o Pai, ele ia olhar e ia dizer: não, cadê? Eu quero mais. Porque ele não ia se satisfazer, porque se você não satisfaz em Jesus, você não vai se satisfazer no Pai, no Espírito Santo e nada mais. Só Jesus é suficiente. Aleluia. E por que Jesus é suficiente? Porque ele é a expressão. Glória. Ele não é só a expressão da divindade. Ele não é só a expressão do Pai. Ele não é só a expressão do Espírito Santo. Ele é a expressão exata do Pai e do Espírito. Glória. Ele é a expressão exata da divindade. Veja o que diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Ele, falando de Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso é Jesus. Jesus, ele é a expressão exata Glória a Deus. do Pai. Amém. Então você, quando estiver na glória, não vai ver o Pai, não vai ver o Espírito. Errado. Você vai ver o Pai, o Espírito e o Filho. Porque você vai ver o Filho. E quando você ver o Filho, você vai ficar satisfeito, porque você está vendo no Filho o Pai e o Espírito. Porque ele é a expressão exata. E aí, meus irmãos, além disso, ele é a plenitude da divindade, a plenitude do ser Deus está em Jesus Cristo. Aleluia. Veja o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele, em Jesus, leia o contexto e você vai ver que está falando de Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade está em Jesus, ou é Jesus. E aí você observa, a gente vai ver essa questão ainda, né, no decorrer. Tem outros pontos que você observa que fala a respeito de cada pessoa da Trindade. Só que a gente, vez ou outra, vai ter que comentar alguma coisa sobre isso. Porque não são dois, nem três deuses, mas um Deus só. E se você conversar com o Testemunho de Jeová, ou com os judaizantes, ele pode dizer para você: ei, que loucura é essa que tu está dizendo aí? Coisa sem lógica, sem nexo. Eu destruo essa tua crença com a matemática. Me diga quanto é 1 mais 1. Aí você diz 2, aí diz mais 1, aí você diz 3. Está vendo aí que não tem como 3 ser 1? 1 mais 1 é 3. Né? Que é isso que eles pensam. Só que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 30: eu e o Pai somos um. Olha, ninguém vai explicar Deus através da matemática. 1 mais 1 é igual a 3. Ninguém vai explicar. Mas pelo menos para desfazer essa baboseira que eles dizem, você pode
ficar debatendo a respeito de explicar a Trindade por meio de matemática, por meio de física, por meio de lógica, por meio disso ou daquilo. Não precisa. A única coisa que nós precisamos é olhar para as Escrituras e ver o que é que ela diz. Se ela diz que Jesus é Deus, então nós dizemos, cremos. Se ela diz que o Pai é Deus, nós dizemos, cremos. Aleluia. Se ela diz que o Espírito Santo é Deus, nós dizemos, cremos. Glória. Porque ela diz, as Escrituras Sagradas. E se ela diz, olha, o Pai é um, o Filho é outro, e o Espírito Santo é outro, nós dizemos, creio. E se ele diz, olha, essas três pessoas é o único Deus, nós dizemos também, cremos. Aleluia. Porque é ela que diz, é ela que determina. Mas, irmãos, sigamos em frente. Diz que Jesus Cristo, diz que Deus não tem corpo, membros e paixões. E é isso que nós vemos em Lucas, no Evangelho, capítulo 24, versículo 39. Jesus Cristo, quando se apresenta aos discípulos, diz isso. Primeiro, Jesus Cristo disse lá no monte, quando estava com a samaritana, que Deus é Espírito. E agora ele diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo, eu assumi um corpo sim. Sendo ele Espírito, assumi um corpo sim. Isso ele vinha fazendo no sentido de se apresentar visivelmente desde o Velho Testamento, porque ele era o Deus revelado, prometido, e ali sempre tinha uma teofania, que era uma aparição de Deus, mas era Jesus. E agora chegou ao ápice, chegou ao cumprimento dessa promessa. Jesus assume o corpo humano, só que sem pecado. E quando ele ressuscita, os discípulos não acreditam que é ele. Pensam que é um fantasma, alguma coisa do gênero. Jesus Cristo, não, ei, Espírito não tem corpo, então o Pai não tem corpo, que o Pai é Espírito. E aí nós entendemos isso, que Ele é um Espírito, Deus é um Espírito, por isso, invisível, sem corpo, membros e paixões. Mas Jesus tem um corpo. Por quê? Porque Jesus tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Elas não se confundem, porque se você vê Jesus como homem, você está vendo Jesus como Deus, mas ele não é homem, e é homem, porque ele assumiu uma forma humana, porque sem acontecer isso, não haveria possibilidade de salvação, porque ele não ia dar uma forma de homem para que os anjos pagassem pelo pecado do homem. Ele não faria isso, porque já foi provado que um anjo glorioso se corrompeu e levou consigo um terço de anjos. Então foi infiel. Ele também não pegaria um homem em sua perfeição e diria, pague pelos pecados da humanidade, porque esse também falharia, porque a prova está em Adão, que foi o homem mais perfeito que já pisou nessa terra, abaixo de Cristo, e se corrompeu. E aí teve que o Pai, para que fosse pago, colocar alguém competente, absoluto, soberano aqui na terra, seu próprio filho, dando a ele um corpo humano. Ele é um espírito puríssimo. Nós vimos isso, que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora temos que nos confrontar diante dessa realidade. Deus deve ser servido em espírito e em verdade. Veja o que Paulo diz aos Romanos na sua epístola, capítulo 1, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Percebe que adorar esse Deus tem que ser em espírito.
Porque se você não adora a Deus em espírito, você está agindo como um fariseu. Você está agindo como um joio, como um iluminado, como alguém que é infiltrado, que tem só aparência. Em espírito, é você viver em adoração a Deus, tanto tendo ciência de que é o Espírito Santo de Deus que está em você, como que o teu espírito, a tua sinceridade no íntimo do teu ser, busca esse Deus e adora-o de verdade. Mas observe que Paulo não fala só do Espírito, que serve a Deus no seu Espírito, mas também no Evangelho de seu Filho, em Espírito e em verdade. É o que Paulo está fazendo, e é o que nós devemos fazer. Nunca deixar de servir e adorar esse Deus, sem que seja lá no íntimo do nosso ser, do nosso coração. Mas não só isso, de acordo com as Sagradas Escrituras, estudando ela, averiguando, se apegando, amando, honrando as Sagradas Escrituras, porque você precisa adorar a Deus que é em espírito e em verdade. Depois nós veremos esse assunto a respeito de que Deus não tem paixões, porque é um pouco longo e aí fica para o próximo estudo, tá, irmãos? Eu deixo aberto para algumas perguntas que os irmãos queiram fazer. Amém, glória a Deus. Queria fazer só uma observação aqui. A respeito de quando o pastor Júnior estava falando a respeito dos testemunhos de Jeová, e ele faz aquela conta, e eu faço uma análise a respeito disso quando nós olhamos para o homem, né? A Bíblia declara que Jesus é a forma corpórea de Deus, quer dizer, ele foi mostrado aos homens. Deus foi mostrado aos homens de uma forma, ele é a forma corpórea de Deus. Quando se faz essa matemática de 1 mais 1 mais 1, nós poderíamos também olhar para o próprio homem, o qual nós olhamos e vemos só um, mas ali nós sabemos que existe uma alma e um espírito. Então ele também tem três seres em um corpo. Então é corpo, alma e espírito. Então está aí também uma prova de que o homem, sendo um, ele tem essas características de ser três também, né? Amém? É verdade. Se Deus tirar o espírito do homem, fica só a carcaça, ele deixou de ser homem para ser um cadáver, né? Então o homem não é só carcaça, né? Ele também é espírito. E aí nós entendemos isso, né? Que Deus tem a sua forma na criação, de trabalhar com a criação, e Deus tem o seu ser que deve ser adorado, mas de acordo com o que as Escrituras ensinam, né? Obrigado, pastor Austin, pela